Este programa é livre para todos os públicos. Lembra das dúvidas que a gente tinha, né, Arley? Você apresentou alguma dúvida? Você que está em casa mandou sua dúvida? Este é o momento. Exatamente. Vamos responder então as questões que vocês nos enviaram nessa mesa redonda, ou talk show, como vocês quiserem chamar, né? E que vai ser moderada pelo Padre Wagner, que é o presidente da Canção Nova, como vocês sabem, já foi apresentado para nós várias vezes, né? Boa tarde. E ele convida então os irmãos que estarão com ele nesta mesa redonda. Então é uma oportunidade muito bonita que nós temos agora nessa tarde. A nossa mesa redonda, o nosso bate-papo com convidados especiais que estarão refletindo conosco as realidades que compõem o CARES. Então gostaria de primeiramente chamar aqui para compor, né, as cadeiras, para compor essa mesa redonda, Dom Mário Spack. Dom Mário, ele é bispo da Diocese de Paranavaí, no Paraná. Cadê o pessoal do Paraná aí? Cadê o pessoal do Paraná? Aí, beleza. E ele é o referencial, né, da CNBB para o CARES. Boa tarde, Dom Mário, bem-vindo. Boa tarde. Cada vez mais paranaense por aqui, né? Vamos chamar também a Kátia Zavariz. A Kátia, a nossa coordenadora, né, do Serviço Nacional de Comunhão do CARES. Bem-vinda, Kátia. Podem tomar. Obrigada, padre. Os assentos ali, ó. Isso. Ítalo Fazanella, que também faz parte do Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES e coordena a Comissão das Novas Comunidades. Bem-vindo, Ítalo. Chama aqui o Padre João Henrique, da comunidade Aliança de Misericórdia, não é? Seja bem-vindo, que bom que também o senhor está conosco. E nós chamamos a Ângela. Não? Depois, ok. Nós chamamos Vinícius. Vinícius é o coordenador nacional do Movimento Eclesial da Renovação Carismática Católica. Bem-vindo, Vinícius. Vamos lá. Por fim, a Ângela. Isso não virá? Não? Ok. Então, ficamos assim. Esses são os nossos convidados. Uma salva de palmas aos nossos convidados. É com alegria que nós vamos conversar com vocês. Bem, eu chamei Dom Mário. Vamos começar com ele. Dom Mário, eis a pergunta. Temos na nossa doutrina católica diversos pontos conflitantes para o ecumenismo. Quais os meios para vivermos o ecumenismo? Muito bem. A pergunta é muito boa, inclusive porque o Papa Francisco colocou como um dos objetivos do CARES o ecumenismo. E a igreja, ela já tem uma caminhada ecumênica. Basta lembrar que a CNBB tem uma comissão que trabalha a questão ecumênica, levando a vida junto com outras denominações religiosas. Eu quero salientar o seguinte: o ecumenismo, ele pode ser vivido sobretudo na prática, no dia a dia, o ecumenismo de vida. E eu pergunto aqui para você que está aqui presente, você tem algum membro de sua família, quem sabe não ali do núcleo menor, mas um pouquinho alargado o núcleo, tem alguém já de uma outra denominação? Provavelmente tem, né? Veja só, então, a questão ecumênica, ela está muito mais perto de nós do que a gente imagina. Pode ser que ela está também no ambiente de trabalho, com as pessoas com as quais nós convivemos várias horas do dia, e a gente é católico, está junto de um luterano, está junto de um batista, está junto de uma pessoa de uma outra denominação, com a qual a gente convive. E essa partilha de vida já é ecumenismo de vida. É evidente que, além disso, o CARES, e nós somos membros do CARES,
somos chamados a criar espaços ainda de convivência. E nesse sentido ajudaria a criar ações em prol da comunidade, movimentos culturais no nosso bairro, aquilo que a gente pode fazer juntos com cristãos, católicos de outras denominações em prol da comunidade. Tudo isso ajuda bastante. Além de participar, evidentemente, da semana de oração pela unidade dos cristãos que acontece anualmente. E eu quero salientar, minha resposta ficando meio longa já, mas nós temos o testemunho muito bonito do Elias Carneiro, do Rio de Janeiro. Isaías, desculpa aí, agora eu troquei, está ali o nosso irmão, Isaías Carneiro, que com a comunidade Coração Novo tem toda uma realidade do Somos Um, que também tem uma semana de iniciativas anualmente, que ainda está bastante localizado no Rio de Janeiro, mas que a gente espera que pouco a pouco vá tomando um corpo e crescendo pelo Brasil todo. Isso aqui seria muito bom. Eu imagino que aquilo que eu falei, você já teve outras intuições aí, você que fez a pergunta e tantos outros, de como a gente pode viver o ecumenismo, sobretudo na prática. Obrigado, Dom Mário. Lembrando, a partir da colocação que a Kátia fez na segunda pregação da manhã, o ecumenismo, o diálogo ecumênico é uma das missões, é um dos objetivos fundamentais do CARES. Obrigado, Dom Mário, pela sua resposta. Caro Vinícius, agora é com você. Vamos lá. A pergunta chegou para você, Vinícius. A pergunta é esta: como ser CARES no meu grupo de oração, na prática? Ou seja, efetivamente, como ser CARES no meu grupo de oração? Obrigado, Padre Wagner. O importante é nós entendermos que CARES não pretende ser uma organização pastoral, organizacional, mas uma disposição do coração. O que o Senhor espera é que Ele encontre corações dispostos à unidade, corações decididos pela comunhão. E sendo grupo de oração da RCC, com esse coração disposto à unidade, naturalmente você é CARES. Você está albergado dentro desse grande guarda-chuva que se chama CARES. Então, tanto Dom Mário quanto o Padre Wagner, agora há pouco, nos recordaram dos 3 objetivos gerais do CARES: batismo no Espírito Santo, na veia, viver o batismo no Espírito Santo com todas as suas consequências, propagar o batismo no Espírito Santo a partir do teu grupo de oração. Se fizer isso, você estará sendo CARES. Se você tiver um coração disposto a comungar o irmão, seja de dentro da igreja, de outras expressões e também de outras denominações, você estará sendo CARES. E se você tiver um olhar voltado para as necessidades dos irmãos mais empobrecidos ao nosso redor, você será CARES. Então, o grupo de oração, ele está inserido no CARES a partir do momento em que ali há homens e mulheres com o coração disposto e decidido à unidade, à comunhão, e também com pessoas que perseguem esses objetivos gerais do CARES. Obrigado, Vinícius. Vamos lá para a Kátia. Querida Kátia, qual o segredo para termos a unidade tão almejada pelo Papa Francisco entre as expressões carismáticas? Qual é o segredo? Conte para nós o segredo. Eu vou contar. Por todo esse tempo, esse caminho que a gente vem fazendo, ao longo de tantos anos, eu creio que a unidade é uma decisão. É uma decisão interior. Não existe uma fórmula, não existe um método, é uma decisão interior.
O Espírito Santo, ele é o artífice da unidade. Se quando eu invoco o Espírito Santo de Deus sobre mim e permito que ele de fato haja na minha vida, transforme a minha vida, eu então conseguirei dar passos para isso. A partir de uma decisão que eu tomo, eu então sou preparada pelo próprio Espírito Santo para ir até o outro. Porque o Espírito Santo, como eu disse, sendo essa comunidade de amor que é a Santíssima Trindade, vai nos ensinar como realizar isso na prática, mas é preciso de fato uma decisão. Eu desejo, eu quero, porque isso é evangélico. Então eu vou pedir a Deus que venha em meu auxílio para que eu possa vencer todas as minhas barreiras, os obstáculos que eu tenho, em primeiro lugar dentro de mim, e ir até o outro e começar um diálogo. A unidade começa também pelo diálogo. Obrigado, Kátia. Padre João Henrique, você é membro, fundador da comunidade Aliança, não? De Misericórdia, ou seja, uma comunidade que traz um testemunho tão bonito de serviço aos irmãos e irmãs mais necessitados, moradores de rua. E, portanto, a pergunta vai para você nesse momento. Um dos pilares que o Papa Francisco colocou como objetivo do CARES é o serviço aos pobres. A pergunta é essa: como seria na prática esse serviço? Bom, na prática é muito simples. Eu tinha uma avó que era filha espiritual de Padre Pio. Era uma mulher de muita oração e de muita caridade. Ela me ensinou que a vida é simples. Eu digo sempre simples, é complicado, ser complicado. E ela fazia isso. Ela orava, me lembro dela na cozinha da casa, com todas as suas imagens sagradas, à noite sozinha, e me ensinou a orar. E ela acolhia os pobres em casa, com muita simplicidade. Viver o Evangelho é simples. Nós gostamos de complicar para não colocar-nos em crise, porque o pobre nos coloca em crise. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, com 29 anos, a barbinha ainda preta, né? E aí encontrei uma criança de rua que me disse: "Ô tio, tira eu desta vida que estou levando." Eu falei: "Nem cheguei, já tenho sobrinhos aqui." Aí entendi que somos família, todos. Que quem é cristão não exclui ninguém. E que amar é sempre um encontro. O Papa Francisco fala muito disso. A salvação é encontro, é acolhida. E não consegui mais dormir tranquilo na minha cama, na paróquia, na periferia de Belo Horizonte, quando as crianças dormiam na calçada. O pobre incomoda. Eu peço a Deus que todos nós tenhamos uma vida cristã incomodada por aqueles que sofrem. Porque esse é o segredo da verdadeira felicidade. Eu nunca me arrependi de ter aberto a porta do coração para os pobres, mesmo que isso nos consome. Conto uma experiência destas últimas semanas. Estou chegando de uma viagem na Europa, onde temos também uma casa que acolhe imigrantes em Bruxelas. Os coordenadores da casa são um árabe e um judeu, que se amam apaixonadamente. Toda vez que vou lá: "Padre, queremos participar da missa, porque nós sentimos uma presença." E oramos juntos, porque todo mundo entende a linguagem do amor. Algumas semanas antes de ir na Europa, fui em Brasília, onde uma nossa comunidade aqui tem, Dona Aparecido, está vivendo na rua, morando, dormindo com o povo de rua. E me convidaram para tomar o café junto. Aí levamos uma garrafa de café limpa, um pãozinho limpo, sentamos no chão, e chegou um irmão meio bêbado, que me disse: "Padre, faço questão que tome o café no meu copo." O copo era mais preto do que branco. E a Maria, nossa missionária, para me encorajar, falou: "Padre, precisa tomar." Tá bom. Ele filtra o café na sua meia. Aí tomei e pensei... Aromatizado o café, para dizer.
Traumatizado, Padre João. chulesizado. E aí também pensei, tomarão venenos e não lhes fará mal. E não fez mal, não fez mal. Porém, é a presença, é simples, é só amar e tornar-se presente. Aí chegou e termino um outro irmão de rua, porque eu não gosto de pregações muito abstratas, mas de uma vida que se faz evangelho, né? E aí chegou um outro irmão de rua, que se chama Maxwell, me falou: padre, nunca tive um pai, eu sofro muito porque no dia dos pais não tenho a quem ligar. Eu falei: você não tinha um pai, agora você tem uma família, porque a aliança está aqui, morando na rua com você, para dizer que Jesus está aqui conosco. E agora tem um pai. Pega o meu telefone, dei o meu número, que nunca dou, e me ligou à noite. Estava saindo da rua, indo para uma casa de acolhida no mesmo dia, estava já viajando para São Paulo, e disse: agora que tenho uma família, agora que tenho um pai, eu sei que tenho valor, eu quero mudar vida. É simples assim. Obrigado, Padre João Henrique. Eu gostaria que os nossos convidados também ficassem muito à vontade, né? De também responder a pergunta que foi feita, né? Uns para os outros. Fiquem à vontade também, querendo interagir, tá bom? Ítalo, você não falou nada por enquanto, né? Então, a palavra é com você. Ítalo, chegou para nós a seguinte pergunta: nós somos uma nova comunidade, porém não temos aprovação. Nós podemos fazer parte do CARES? Está falando, deve ser da aprovação diocesana, não é isso? Sim, aprovação diocesana, com certeza. Bem, obrigado pela pergunta. Eu creio que é importante destacar alguns pontos, né? Fazer parte do CARES, né, Kátia, é algo, podemos dizer, entre aspas, né, porque não existe um membro do CARES, porque o CARES é um pouco esta atitude de coração, essa decisão que a Kátia também disse, porque o CARES é um serviço, não é um organismo, é um serviço de comunhão, né? Então, primeiro, a disposição do coração para se entender, né, dentro desse serviço de comunhão. Eu tenho como coordenador da Comissão Nacional para as Novas Comunidades encontrado assim muitas pessoas, muitos fundadores, muitas comunidades que às vezes têm algum receio de preencher o cadastro online das novas comunidades, que está aí disponível na bio do Serviço Brasileiro de Comunhão, né, o sbcccares.cares no Instagram, porque muitos pensam que preenchendo um cadastro, o CARES vai agora vigiar a nova comunidade, vai chamar a atenção, ou então nós da comissão chegaremos na comunidade e vamos fazer um discernimento dizendo que ali não tem um carisma. Então acho que uma coisa importante é esta: não cabe a nós, Comissão Nacional para as Novas Comunidades, nem ao CARES, o discernimento sobre um carisma, sobre um novo carisma. Este munus, que é chamado munus, de discernimento, está na mão dos bispos. Então, todo discernimento de autenticidade de um carisma deve passar necessariamente pelas mãos do seu bispo. O CARES, como nós recebemos orientação do primeiro moderador mundial do CARES, Jean-Luc, que esteve várias vezes no Brasil conosco, ele frisou algo muito importante: o espírito do CARES é um espírito de inclusão, ninguém pode ficar de fora. Então, a partir do momento, porque como eu disse, não cabe a nós dizer se aquele grupo é ou não uma nova comunidade, se aquele grupo tem ou não um carisma de fundação. O que a gente tem dito, este grupo, vocês se entendem como comunidade, em princípio? Então, você pode fazer o cadastro, você vai ser inserido num grupo, vai participar de uma
de um grupo de comunidades do seu regional, né, os regionais espalhados pelo Brasil. Há uma equipe, uma coordenação ali, uma representação que vai ajudar você a estar inserido nesse meio, vai dar apoio, aquilo que você precisar. Eu estou com dúvida em escrever os estatutos, um regimento interno, eu estou com uma situação específica na minha comunidade, vocês podem nos ajudar? Então a Comissão Nacional vai se articulando para isto. Então, todas as novas comunidades, com aprovação diocesana ou não, podem fazer parte da Comissão Nacional para as Novas Comunidades através dos regionais. Recentemente recebi uma mensagem de um fundador que me dizia assim, essa semana, né, eu ouvi falar que vai ter um encontro das novas comunidades agora. Aí eu falei, não, na verdade, o congresso esse ano foi cancelado por conta do Congresso Mundial do Cáris em Roma, mas nós teremos a Conferência Nacional para as Novas Comunidades. Eu perguntei, a sua comunidade está cadastrada? Ele falou, não, ainda não fiz meu cadastro. Então eu não estou nesses grupos e acabo não recebendo essas informações. Então é importante, porque nós passamos nesses grupos, mas também toda a comunicação que é feita para as novas comunidades do Brasil, sempre é postado no Serviço Brasileiro de Comunhão, no Instagram, nas redes sociais. Então, você é muito bem-vindo, todos são muito bem-vindos a fazer parte dessa grande família. Obrigado, Ítalo. Dom Mário, a pergunta é esta, pois podemos esclarecer melhor a pergunta, porém, há a possibilidade de criar uma cartilha ou um documento de apoio para os bispos, de acordo com a realidade diocesana? Bem, eu não entendi se a cartilha ou documento diz respeito ao próprio cáris ou se diz respeito ao ecumenismo. Fique à vontade para o senhor responder. É sobre o cáris, então tá bom. Então, o cáris é algo muito novo na igreja. Nós temos aí 4 anos, dos quais 2 de pandemia. Neste final de ano, como foi dito pelo Ítalo, teremos o Congresso Mundial do Cáris, teremos a presença do Papa Francisco, provavelmente teremos muitos avanços ainda daquilo que nós já temos hoje. E é muito importante observar que o cáris, ele existe em 3 níveis: internacional, continental e nacional. Isso significa que não existe um nível estadual, que não existe cáris diocesano. Isso é muito bom saber, porque do contrário, já ocorreu até em alguma diocese que estavam criando o cáris diocesano. Não existe. Agora, não há nada em contrário de que o bispo reúna as novas comunidades, reúna todo o setor da RCC com os grupos de oração para se encontrarem, para dialogarem como podem avançar com a corrente de graça na evangelização na sua diocese. Porém, o cáris não existe em âmbito diocesano, nem estadual. Nesse sentido, então, Padre Wagner, uma cartilha diocesana não compete a nós de a gente dar regras. O cáris é um serviço, não é governo. Nós não vamos dar regras para as dioceses, não compete a nós. Isso o Papa passou para os bispos conforme a própria eclesiologia orienta. E nós estamos aguardando que a partir desse Congresso de Roma teremos novos elementos, além de todo o impulso novo que será dado lá, e provavelmente daremos também nós aqui no Brasil novos passos. Mas por enquanto a gente está criando a comunhão entre nós, informando os bispos e as dioceses da existência do cáris e o que significa esse serviço. Exatamente, Dom Mário. O que a gente pretende fazer também através das nossas redes sociais, do nosso canal de YouTube,
é passar essas informações, como por exemplo, hoje, através da segunda pregação, que foi sobre o cáris, para que vocês tenham acesso a esse material, vocês possam também se reunir e divulgar e explicar o que é essa novidade, esse novo serviço para a corrente de graça Renovação Carismática Católica. E aproveito para dizer, entre nas nossas redes sociais, sbc.caris, vocês inclusive vão encontrar já todas as matérias sobre esta conferência, já tem muita novidade lá. E nós também estamos já em processo de escrever um livro. Até o final do ano nós vamos lançar sobre a unidade. Será um material que vocês poderão usar, muito rico, sobre a unidade. Aí a gente vai avisar, vamos divulgar do lançamento desse livro. Obrigado, Kátia. Obrigado, Dom Mário. Padre João Henrique, qual a diferença que temos em relação a essa dimensão do serviço aos pobres e o assistencialismo? Padre Wagner, é muito interessante porque, de fato, quando nasceu a aliança, e acho que isso poderia ser estendido a todo o cáris, o Dom Gil, que era bispo auxiliar de São Paulo, deu um lema: evangelizar para transformar. Porque a fonte da nossa atividade é a palavra. Então não é uma ação social, mas é a palavra que gera vida e vida transbordante. Isso é fantástico, porque a gente toca com mão, como a palavra muda a vida das pessoas que são tocadas através da oração, através da imposição das mãos, dos carismas. Na rua se manifestam os carismas, como eu creio que não se manifestem em muitos grupos de oração paroquial. Por quê? Porque o carisma é feito para quem está fora, para a conversão de quem está fora. A gente vai na rua, impõe as mãos, cai no repouso do Espírito Santo, povo que nunca entrou numa igreja. E a gente vê que o carisma é autêntico. Lembro um cara que recebeu oração, tirou do bolso meio quilo de cocaína. Disse, no repouso, eu vi Jesus que disse: confia nesses padres, dá a cocaína para este... Eu não usei a cocaína, né? Aí jogamos no vaso. Este cara era do Espírito Santo de Vitória. Aquela mesma noite, ele pegou o ônibus e voltou para a sua cidade. Tem experiências que só o Espírito Santo permite. Às vezes ficamos na rua uma noite inteira. Passam 7 vezes para trazer comida, sopa, janta, coisa assim. Que depois fica tudo no lixo, realmente uma sujeira em todo lado. Mas não tem ninguém, o povo de Deus nos fala isso, tem quase ninguém que senta para dialogar, que senta para falar, que senta para escutar, que senta para orar. E a linguagem religiosa é a linguagem que o povo de Deus mais acolhe. É que tem sede. Às vezes passamos com o Santíssimo na Cracolândia. Convido todos vocês das novas comunidades a vir na Cracolândia todo primeiro domingo do mês. Vamos com 80, 100 voluntários para orar para o povo de rua. Na Cracolândia. Passamos com o Santíssimo, todo mundo fala, é perigoso. Sim, perigoso para que nós nos convertamos, talvez, porque é perigo. Eles nos defendem. Eles começam a dizer, a igreja. Quando chega a polícia com bombas, não, tem na igreja. Respeito para a igreja. Eles amam a igreja. Eles esperam na igreja. Eles precisam da igreja. Então, nossa ação não é uma ação puramente assistencial. É também, temos casa de acolhida. Tem a Casa Restaura-me em São Paulo, que acolhe 600 irmãos e irmãs todo dia, para alimentação, para cursos, para encontros, para solicitar neles o desejo de mudar de vida. Mas aquilo que vale, aquilo que conta, é realmente esse aspecto da oração, esse aspecto da evangelização. E nós sabemos que os pobres nos convertem. Ir na rua é realmente uma ação que o Espírito Santo realiza não só nos pobres que recebem a nossa oração, mas em nós que muitas vezes temos uma fé acomodada. Muitas vezes levantamos as mãos para o alto, mas nós abaixamos as mãos para levantar quem está no lixo, que pode sentar na mesa dos príncipes conosco. Termino.
contando a experiência de uma família que está comigo na Cidade da Misericórdia, que é um novo projeto, que não é da Aliança, é da Caris, Kátia, abençoa. E é um lugar onde nós queremos sonhar uma célula de uma nova sociedade, onde o povo de rua, já resgatado, possa viver. E lá conosco tem um casal que tem 5 filhinhas. Este casal estava na rua, as filhinhas na rua, hoje moram comigo, em Salto, perto de Campinas. E esta mulher pedia esmola fora do Teatro Municipal de São Paulo. E via as madamas que entravam de nariz empenado. E dizia que sabe se um dia eu posso entrar lá. Aí aconteceu que um dia, depois que fez a recuperação na casa, conseguimos entradas para o teatro e ela entrou. Ela me dizia, a peça do teatro era Os Miseráveis, mas eu não tive intenção de entender nada. Eu só olhava em cima, para baixo, eu estou aqui, eu estou aqui. E aí, no final, ela me disse chorando, Padre, é verdade. O Senhor levanta o pobrezinho do lixo e o faz sentar na mesa do príncipe. Irmãos, todos nós somos pobres que precisam de conversão. E todos nós somos miseráveis que precisamos de misericórdia. E os pobres nos ajudam a sermos mais simples e mais capazes de um caminho na humildade. Obrigado, Padre João Henrique. Kátia. Tendo presente, Kátia, o nosso Brasil, a pergunta é esta: por que o Caris não trabalha com algo difundido nos estados brasileiros? Então, como a gente já colocou aqui hoje pela manhã e também do Mário há pouco, o Caris ele existe a princípio em nível internacional, continental e nacional. Mas nada impede de os estados se reunirem, promoverem espaços de diálogo, de comunhão fraterna, de encontro, né? Essa cultura do encontro que tanto o Papa Francisco fala, ela é possível de acontecer e não é preciso de uma instância formal para isso. Exatamente esse é o espírito do Caris. Tanto em nível estadual quanto diocesano, podem se promover espaços de diálogo, de encontro, de partilha e principalmente de oração, porque a oração é que nos une de fato, né? E no nosso caso, tive uma experiência muito bonita o ano passado no Paraná, em uma diocese, né? O coordenador estadual está aqui, o Miguel, em que a coordenadora reuniu todas as expressões para nós nos conhecermos, partilharmos e depois, inclusive, partilhamos da palavra, dialogamos e depois partilhamos o pão. Então, são momentos que não precisam de uma estrutura, mas precisam realmente de um desejo, de conhecer um ao outro, de dialogar, fazer crescer a comunhão. Então, nesse sentido, é possível a gente se encontrar em todos os níveis. Muito obrigado. Vamos concluindo essa primeira rodada de perguntas. E aí, Eugênio, ser Caris é cantar um cântico novo. Vamos cantar uma canção nova. Amém. Graças a Deus. Ser Caris é cantar um cântico novo. E o canto que Deus tem colocado em nosso coração a respeito de Caris é que sejam um. Vocês aprovam? É isso mesmo? Sem medo algum, se amem mais. Cantamos? Que sejam um, é o que eu quero mais. Que sejam um, é o que eu quero mais. O meu amor, o meu amor é o que os torna capazes. Sem medo algum, sem medo algum, se amem mais. Sem medo algum, se amem mais. O meu espírito
é quem age e faz. É quem age e faz. Só vocês. Que sejam um, que sejam. Sejam, é o que eu. Que sejam um, que sejam um. O meu amor. É o que os torna capazes. Sem medo algum, se amem mais. Sem medo algum, se amem mais. O meu espírito é quem age e faz. É quem age e vai. Ei, ei, la, la, la. Ei, vamos orar no Espírito, vai. Sim, Senhor, e nesta oração nós estamos pedindo, torna fecunda, Senhor, a semente que está sendo lançada neste dia, nesta terra, nesta tarde. Torna fecunda, Senhor, a semente que estamos lançando, cheios de esperança, Senhor, de que há de brotar, há de frutificar, mas precisamos da Tua graça. Torna fecunda, Senhor, as obras de nossas mãos. Torna fecundo, Senhor, o nosso canto, a nossa oração. Torna fecundo, Senhor, essa nossa partilha. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sem medo algum, sem medo algum, se amem mais. Sem medo algum, se amem mais. O meu espírito é quem age e faz. Obrigado, Eugênio. Vamos aplaudir o Ministério de Música, gente. Ai, que beleza. Maravilhoso. Meus irmãos, me dão licença, porque eu gostaria de chamar aqui a Gabriela Dias do Shalom. Vem aqui, Gabriela. Senta aqui do meu lado, tem espaço. Bem, eu espero que o sofá aguente. Porque, assim, a Gabriela... Pode sentar. Ela... Opa! A Gabriela, assim que o Caris foi criado, o Papa Francisco a nomeou como membro do Caris Internacional, não é? Isso nos deu muita alegria, porque também é uma representação do Brasil, né? Uma valorização da corrente de graça aqui no Brasil, que também é a comunidade Shalom, e você está chegando ao encerramento do seu serviço, né? Então, conte para nós como foi esse tempo da sua experiência, apesar, né, desses anos de pandemia, né, com muitas dificuldades, certamente, para ter reuniões, não é, do Caris, mas como foi para você essa experiência desses anos estando no Caris Internacional? Obrigada, Padre, por essa oportunidade de poder partilhar brevemente com vocês a experiência que nós tivemos servindo no Caris Internacional, no serviço internacional. Realmente uma alegria muito grande quando, em 2018, eu recebi um e-mail sigiloso do Vaticano perguntando se a gente aceitaria essa nomeação. E depois, sem entender o que era aquilo, como foi bonito mergulhar nas palavras do Santo Padre. Como o serviço não existia, o que nós tínhamos para nos nortear era o que o Papa dizia que queria. O que o Papa deseja é que nós nos unamos em vista de evangelizar mais, de
de servir mais aos pobres, de sermos mais unidos também na igreja e com outras expressões. Então, à medida em que nós fomos já nos conhecendo, né, e irmãos de outros continentes, da Austrália, da Índia, irmãos da Europa, que riqueza ver que essa iniciativa do Espírito Santo, que é a corrente de graça, alcançou o mundo inteiro. Para mim foi uma experiência assim belíssima ver o mundo inteiro, pessoas no mundo inteiro testemunhando a soberania do Espírito Santo. Soberania porque não foi iniciativa de ninguém, foi a iniciativa de Deus, essa corrente de graça que te alcançou, que me alcançou, foi uma experiência iniciada e mantida até hoje por graça de Deus. E uma coisa que me chamou muito a atenção, até hoje me chama a atenção, é a graça que o Brasil tem de ser tão rico de carismas e de expressões carismáticas. Claro que, como eu partilho com vocês, o mundo inteiro foi alcançado, mas o Brasil é privilegiado pelo Espírito Santo. Eu acho que Deus é brasileiro mesmo, viu? Deus é brasileiro e o Espírito Santo gosta muito da gente. Porque quantos grupos de oração no Brasil? Quantas comunidades novas? Gente, isso não é uma coisa que só brasileiro diz. Mas o mundo inteiro olha para o Brasil e diz, como é que pode o Brasil ter tanto? Em alguns lugares do mundo, começa a haver o desafio, por exemplo, de realizar seminários de vida no Espírito Santo. Em alguns lugares do mundo, começa a haver desafios de realizar grupos de oração. E nós, brasileiros, precisamos estar muito atentos a esse apelo, sabe, Padre Wagner? Esse desejo evangelizador arde no meu coração, porque nós não podemos deixar essa chama se apagar. Então, eu vou concluindo esse tempo de serviço no CARES como, assim, com a chama do Espírito mais acesa em meu coração e com uma urgência. No Brasil, ainda há muitos que não foram evangelizados. E precisamos oferecer a esses os seminários de vida no Espírito Santo, precisamos oferecer os grupos de oração e, por isso, nós não podemos nos acomodar. Precisamos evangelizar, precisamos convidar. Estamos aqui reunidos para nos fortalecer e irmos além. Então, terminando essa missão, o que é que fica no meu coração? Desejo de mais missão, mais evangelização, mais partilha dessa ação do Espírito Santo. Obrigado, Gabriela. Vamos aplaudir a Gabriela em agradecimento também por esse tempo de serviço, né, tão importante no CARES. Que Deus lhe abençoe, viu? Obrigado. Obrigado. Ok, vamos. Vinícius, é o seguinte: como posso estar mais próximo do CARES? Como posso apoiar mais o CARES? É a pergunta que nos chega. Trabalhando cada vez mais para que os objetivos gerais do CARES se promovam a partir do teu grupo de oração, a partir da tua comunidade nova. Não é? Nós precisamos ter sempre como norte esse tripé que o Papa nos propôs. A base comum de todas as expressões da corrente de graça é o batismo no Espírito Santo. Então, sendo um genuíno propagador do batismo no Espírito Santo, você estará sendo CARES e você trabalhará muito próximo do CARES, não é? Ao mesmo tempo, tendo esse coração decidido pela unidade interna, unidade entre as expressões, unidade para além da igreja, sendo um homem de unidade, uma mulher de unidade, uma pessoa de comunhão, você estará sendo CARES. E ao mesmo tempo, com N iniciativas, a partir dos grupos de oração, a partir das novas comunidades, ou de quaisquer expressões, você indo ao encontro dos irmãos mais necessidades, você será plenamente CARES. Então, quando a gente fala assim, como é que eu faço para me aproximar mais do CARES? O CARES não é uma entidade, o CARES
é um modo de viver a vida segundo o Espírito. Então o Papa nos diz o que fazer para ser cáris, porque ele não é uma pessoa jurídica, senão um modo de viver a vida segundo o Espírito. O Catecismo da Igreja nos ensina, no cânon 1699, que a vocação do homem é a vida no Espírito. E o Papa então veio nos dar essas pistas de como viver segundo o Espírito. Isso é cáris. Obrigado. O senhor quer falar? Pode falar. Também contribuindo a essa pergunta, nós teremos o Congresso Mundial do Cáris, dias 2, 3 e 4 de novembro deste ano, lá no Vaticano. E já sabemos que no dia 4 de novembro, às 16 horas, haverá um encontro com o Papa Francisco, na aula Paulo VI. Quem sabe muitos de nós estarão lá, oxalá isso aconteça. De qualquer forma, seria tão bom se nos organizássemos, porque tenho certeza que a Canção Nova vai transmitir esse momento, o Vatican News vai transmitir esse momento. Seria tão bom se reuníssemos o nosso grupo de oração e acompanhar junto essa transmissão, aquele dia que o Papa vai se encontrar e falar para toda a corrente de graça. Quem sabe reunir a nossa nova comunidade, a escola de evangelização, os membros que participam. Olha só, é uma atividade que vai na linha da gente não só divulgar, mas também nos inteirar, e a partir do momento que a gente mais está dentro, mais também poderemos ajudar com que vá sendo conhecida essa realidade e amada por toda a Igreja do Brasil. Verdade, Dom Mário. Esse encontro tem um tema maravilhoso: chamados, transformados e enviados. Com certeza traremos muitas coisas boas. Uma outra maneira também que eu acho que a gente pode, entendendo mais e vivendo esse espírito do Cáris, é participando dos encontros, como essa conferência, né? Então, quando você ouvir notícia de um encontro do Cáris, promova, porque é aqui que a gente vai realmente viver esse espírito de comunhão, de unidade, e vamos entendendo juntos, fazendo um caminho juntos, a partir do que o Senhor quer, dessa novidade para a corrente de graça, que é esse serviço que o Papa implantou na Igreja. Obrigado, Vinícius, obrigado, Dom Mário, obrigado, Kátia. Caro Ítalo, então chegou aqui uma pergunta a respeito das novas comunidades. As comunidades do Brasil têm liberdade para se reunirem para partilhas fraternas ou promover encontros? É necessário para isso alguma autorização do Cáris? Ótima pergunta. Não. O Cáris, Serviço Brasileiro de Comunhão, Cáris Brasil, Cáris Internacional, não é um departamento de polícia que o Papa criou para vigiar os carismáticos, né? Nem mesmo o GT dos grupos das expressões carismáticas aqui no Brasil, cujo presidente está aqui, né? O coordenador, Dom Giovanni. Não é uma delegacia de polícia para nos vigiar. Pelo contrário, nós estamos aqui para incentivar. Você tem um grupo, você tem afinidade com outros fundadores, outros membros de comunidade, para se reunir, para viver fraternidade, nós incentivamos, faça isto, faça isso. Você quer fazer um encontro, também há liberdade, não há nenhuma proibição, não existe proibição, não existe restrição. Agora, também eu fico com a fala de Dom Mário, hoje, aqui, logo no início, também o que ele já comentou agora, se o Cáris, como um serviço de comunhão, que eu creio que é um sonho do coração de Deus, colocado no coração do Papa e derramado sobre toda a Igreja, se nós cremos isto, que é um sonho de Deus, através do Papa Francisco, que cria este serviço
de comunhão para todas as expressões carismáticas, e eu vou fazer, promover alguma coisa paralelo a isto, talvez isso não se encaixe no espírito de comunhão. Não que você não possa fazer, pode e talvez até deva fazer, mas por que não aproveitar o que nós temos? O Caris Brasil está aqui presente com diversas expressões carismáticas. Talvez, no mínimo, entre em contato conosco. Olha, nós vamos ter um encontro assim. O Caris, a Comissão Nacional, pode apoiar esse encontro, pode apoiar essa escola de formadores, pode apoiar essa iniciativa. Nós estamos abertos a tudo isto, né? E repito, para terminar aqui, né? Para que fique gravado no coração de cada um: Caris, que nasce do coração de Deus, passa pelo coração do Papa Francisco, não é definitivamente um departamento de polícia para vigiar e controlar os carismáticos. Pelo contrário, a primeira coisa que o Papa colocou para o Caris é: compartilhem o batismo no Espírito Santo com toda a igreja. Ítalo, aproveitando a sua fala, a comissão, né, das novas comunidades, a comissão do Caris aqui no Brasil, tem também tido uma organização em termos de regionais da CNBB, não é isso? Poderia falar para nós um pouquinho sobre isso? Qual é a motivação dessa forma de se organizar, né, da comissão das novas comunidades em termos de regionais da CNBB? Sim. Essa é uma preocupação, Padre Wagner, quando nós ainda estávamos na antiga fraternidade no Brasil. Como chegar nas comunidades? Muitos pedidos de visitas, de ajuda, e o meu coração se angustiava um pouco com isso. Nasceu uma inspiração que eu deixei guardado no momento oportuno e, de repente, aqui mesmo na Canção Nova, acabei sendo eleito como coordenador da Comissão Nacional. Partilhei com a Alessandra, que está se recuperando de uma cirurgia, que vai o nosso abraço, a nossa oração. A Alessandra, fundadora da Comunidade Remidos, e o Yarley, que está aqui, que éramos a primeira comissão nacional. E eu disse: olha, nós três não vamos dar conta de um Brasil tão grande com tantas novas comunidades. Eu tenho aqui uma sugestão, que é aproveitarmos já a divisão, ou a subdivisão que a CNBB já tem para o Brasil, nos seus diversos regionais, que hoje são 19, e a inspiração me veio justamente daquela palavra, daquela passagem bíblica, onde o sogro de Moisés, vendo ele atarefado com aquela fila enorme de pessoas, com certeza com problemas, né, Vinícius? Só trazendo problema, né? Aquela fila enorme, ele falou: meu filho, você não vai conseguir dar conta disso. Divide esse povo em grupos de 50, coloca um cabeça em cada grupo desse, aí você vai conversar com esses cabeças, com esses coordenadores, com esses articuladores, vai ficar muito mais fácil você pastorear esse povo, você conduzir esse povo. E a partir dessa inspiração, então, lancei para a equipe de serviço, elaboramos as diretrizes, submetemos ao Conselho do Caris, diretrizes estas que foram aprovadas. A partir daí, para este primeiro mandato, nós nomeamos coordenadores em cada um dos regionais do Brasil, né? Estes coordenadores começaram, a partir do Cadastro Nacional, que é um cadastro online, a garimpar as comunidades do Brasil, de tal maneira que hoje nós temos 658 comunidades cadastradas. Existem muito mais para serem cadastradas ainda. E aí então cada um começou lá na sua região, no seu regional, a trabalhar com essas comunidades. Os que vão sendo cadastrados vão sendo incluídos num grupo de WhatsApp, para serem comunicados, convidados, informados sobre todas as ações da Comissão Nacional para as Novas Comunidades e também do Caris Brasil. A partir disto, os regionais também têm se reunido, reuniões entre fundadores, reuniões abertas, encontros formativos,
congressos regionais, os congressos, os 3 que nós já realizamos, os nacionais aqui na Canção Nova, para atingir o maior número possível de pessoas. Também foram elaborados diversos simpósios online, por exemplo, sobre o exercício da autoridade, a questão do abuso de autoridade, simpósios sobre estatutos canônicos, civil, também sobre formação. Então vejam, uma gama de ações que vão se multiplicando. Então, nós não queremos, isso está no meu coração, eu não quero que exista uma comissão nacional forte. Ela será forte em consequência. Nós queremos que os regionais sejam fortes, porque aquele coordenador da comissão nacional, que coordena o regional, ele está lá, ou aí, no seu regional, está muito mais próximo do que nós sozinhos poderíamos chegar. E aí então vocês podem construir muita coisa junto. E nós temos também tido um esforço de escuta para trazer os temas, palestras, pregações nos congressos, nos simpósios. Não nasce da nossa cabeça, é fruto de escuta. Os coordenadores que estão aqui, vários deles, dos regionais, escutam os fundadores nos seus regionais e trazem as demandas. Lógico, humanamente ainda não deu tempo de atender a todas as demandas, mas aquilo que foi possível nós estamos apresentando. E enquanto estivermos aqui, vamos trabalhar para oferecer aquilo que os fundadores, as comunidades têm trazido de necessidade para nós. Obrigado, Ítalo. Olha, chegou uma pergunta aqui sobre o GT. Então eu vou chamar Dom Giovanni, não é, que é o presidente da Comissão Episcopal para o Laicato. Nada melhor, Dom Giovanni, para responder a essa pergunta sobre o GT. A pergunta é assim, Dom Giovanni, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Qual o trabalho do GT criado pela CNBB? E quais são os frutos desse trabalho para as diversas expressões carismáticas? Obrigado, Padre Wagner. Saudai os irmãos e irmãs desta roda de conversa. Eu acho que o Ítalo deu uma resposta, falando do Caris, fez referência ao GT, dizendo que o GT não é uma delegacia de polícia. O GT é um espaço de conversa, de diálogo fraterno, de irmãos e irmãs, de pessoas que estão envolvidas diretamente, em nível nacional, com as expressões carismáticas católicas. Aqui nós temos uma boa parte dos membros do GT. O Vinícius, que coordena a renovação em nível nacional, Dom Mário Spack, que é o referencial do Caris, a Kátia, que é a coordenadora do serviço Caris em nível de Brasil, o Ítalo, que representa as comunidades novas, tem o Padre Eudeir, que é o secretário, que conduziu hoje a adoração, Dom José Aparecido, que é o referencial para a renovação carismática católica, Dom Roberto, bispo de Campos, que vai, se não me engano, estar aqui hoje à noite para presidir a Eucaristia. Então é este grupo de irmãos e irmãs, num clima de diálogo fraterno, de conhecimento, e por conta da pandemia e também por conta dos recursos, nós fizemos esse diálogo, esta conversa de irmãos, no formato online. 3 ou 4 reuniões. E em março fizemos uma reunião presencial, inclusive contando aqui com a presença do Padre Wagner, que foi assim, foi o ponto alto, né, do nosso encontro. Então não visa policiar ninguém, né?
às vezes ficou esta imagem, mas é um espaço de conversa, de caminhar juntos, de nos conhecer, de nos entender, de ver a riqueza que tem nas expressões carismáticas católicas, ver as dificuldades que também temos e, num espírito fraterno, irmos buscando caminhos. O grupo não tem o objetivo de produzir um documento, não tem o objetivo de dar normativas para as expressões carismáticas, mas juntos, caminhando e encontrando caminhos na fraternidade, na irmandade e podermos caminhar juntos. Nós, Padre Wagner, já apresentamos ao o secretário-geral, né, Dom Ricardo, o desejo de continuarmos caminhando, porque assim foi o desejo que os irmãos manifestaram na consulta que a gente fez a eles, né? Porque vencendo a presidência, apresentamos então o trabalho que vínhamos fazendo e pedimos para que a nova presidência nos nomeássemos de novo para que a gente pudesse continuar esse trabalho. Então, amados irmãos e irmãs, não tenham medo do GT, não tenham medo desse grupo, porque é tudo gente conhecida, tudo gente nossa, e que conhece de alma, de coração, as expressões carismáticas. E é isso que nós estamos fazendo, Padre Wagner. Obrigado, Dom Giovanni. Não é um GT, não é um QG, não é verdade? Aproveitando, Vinícius, essa palavra, você já tem participado do GT, né, desde praticamente do seu começo. O que essas reuniões do GT, o que isso já contribuiu para a expressão carismática que você representa, o movimento eclesial, né, da Renovação Carismática Católica? Eu penso que uma grande contribuição do GT e do Caris em si, Padre Wagner, é que para fazermos unidade, nós temos que nos aprofundar cada vez mais na vocação específica de cada expressão. A unidade não subentende que eu precise me anular para comungar o irmão. Não, eu preciso conhecer cada vez melhor quem eu sou, quais são os objetivos de Deus através da minha expressão, para a partir daí eu poder fazer unidade com o meu irmão. Então, o GT ele nos propiciou isso, não é? Fazermos uma análise um pouco mais aprofundada de qual é o papel de cada expressão no tecido eclesial, e a partir disso, então, nós podermos, de forma um pouco mais amadurecida, construirmos essa unidade entre as diversas expressões. Obrigado. Já estamos caminhando para finalizar, né, a nossa mesa redonda. Ítalo, você tem uma palavra? Sim, eu gostaria de... Nós temos, estou vendo ali, temos 4 minutinhos, talvez. Exato. Né? Padre João Henrique, essa dimensão do Caris, o serviço aos pobres, ela é bastante provocativa. Às vezes vemos o trabalho da aliança, enfim. E às vezes também nós que não temos um carisma específico, nos sentimos tão pequenos. Como que eu vou tocar essa realidade? Né? Como que eu posso fazer o bem também? Existe uma rede para isto, né, que traz valores e que todos nós podemos participar dentro dessa grande unidade, que é uma iniciativa também carismática. Nesses minutinhos finais, fala para nós sobre esse serviço. Ítalo está cutucando, Ítalo, sabe que isso? Um italiano morto. Quando o italiano está vivo, faz... Oh! Não, eu sou italiano, mas eu adoro o Brasil. Eu creio que o Brasil tem uma vocação única. 652 comunidades novas, renovação. É o país católico por excelência. E acho que este Brasil precisa despertar na sua alma cristã.
é, na unidade entre católicos e evangélicos, defender os valores, que são os valores básicos, fundamentais da nossa fé. Não esqueçamos que estamos num tempo de batalha espiritual. O Papa Bento diz uma ditadura cultural que é anticristã e anti-evangélica, que nós estamos bebendo sem perceber. Nós precisamos realmente defender a vida, a família, a justiça contra a corrupção e evitar toda polarização que divide, porque temos um único inimigo, aquele que nos divide, aquele que divide dentro das comunidades, dentro da igreja, carismas, teologia da libertação. Nós cremos que são todos elementos que têm uma potência imensa quando se unem. Católicos, evangélicos, existe esta rede pelo bem que Ítalo acompanha também, nos ajuda muito. Quero agradecer a Canção Nova, quero agradecer a Kátia, do Mário neste momento, porque o Brasil é maravilhoso. O Brasil tem uma potência enorme de vida, pode fazer a diferença a nível mundial. Eu acredito nisso, dou a vida para isso. Eu creio que como brasileiros, nós, me coloco, se me acolhem como brasileiro, nós podemos fazer uma diferença. E lembrar que temos um único inimigo, repito, aquele que cria inimizade. Um dia estávamos orando católicos evangélicos em Brasília, temos um trabalho em Brasília com deputados, senadores, que são mais miseráveis, muitas vezes, me perdoem, do que o povo de rua. São sedentos. Nós vamos lá, oramos para eles, muitos choram, diz a primeira vez em 3 mandados que um padre vem para orar para nós. Só vem para pedir ou para xingar. Mas nós temos que sustentar, temos que ajudar, temos que auxiliar. E orando em línguas, orando no Espírito, teve uma profecia. Me viram orando para um dos membros do Supremo Tribunal Superior. Tudo a ver, né? E eu disse, eu vou. Se o Espírito mostra, vamos lá. Este nosso juiz do Tribunal Superior logo acolheu e disse, eu preciso de oração. Gente, chorou. Toda vez que vou em Brasília, me pede de ir para orar para ele. Não existem pessoas más. Existem pessoas que não fizeram a experiência do amor de Deus na rua, em Brasília, nas novas comunidades, no meio dos bispos e dos padres. Nós temos que sermos canais de misericórdia e de unidade neste mundo tão destruído por um espírito maligno de acusação e de divisão, chamando o bem de bem, o mal de mal, porque o bem faz bem, o mal faz mal. E não podemos baratar a coisa. Mas se nos unimos no bem, a coisa acontece. O Eugênio Jorge, uma vez cantou uma música, Desperta, Povo Meu, na Praça da Sé. Foi um Pentecostes, porque nós precisamos despertar. Que bom. Muito obrigado, Ítalo, Kátia, Dom Mário, muito obrigado pela disponibilidade. Padre João Henrique, Vinícius, vamos aplaudir os irmãos, né, que gentilmente prestaram esse serviço, né, aqui na mesa redonda. Eugênio, é com você. Vamos cantar os louvores de Deus. Desperta, povo meu, para o louvor e adoração. Desperta, povo meu, para bendizer aquele que é santo.